É uma alegria grande estar aqui. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que nós mulheres precisamos ter amigas, a gente precisa conversar, a gente precisa ter tempos nossos. E é muita alegria estar aqui. Realmente eu sou gaúcha, casei com um carioca, vim para a Bahia muito jovem. Tenho 2 filhos baianos, 2 filhos do Amazonas. Então somos bem brasileiros e sou baiana por opção. Realmente, aqui eu tenho conhecido a Deus cada vez mais, essa tem sido minha alegria. E na verdade, eu queria compartilhar um pouco da minha vida. Esse livro é fruto do que a gente tem conhecido de Deus, da nossa experiência. E eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Porque, na verdade, nesse tempo de Natal, de presentes, as pessoas pensam tanto nas embalagens, né? Às vezes é uma coisa pequenininha que você vai dar, mas se o pacote for bonito, o efeito é bonito. E, às vezes, você nem comprou nada naquela loja, mas você resolveu, para não sair com uma sacolinha de supermercado, você botou uma sacola bonita, né, para impressionar. Porque as embalagens, elas são coisas que elas chamam atenção num primeiro momento. Então eu fiquei pensando, como nós mulheres somos diferentes. Algumas pensam assim, eu sou tão simples, eu sou tão despojada, eu não gosto de grifes, de marcas. Aí uma diz, olha, eu sou super perfumada, onde eu passo eu deixo um rastro de flores. E uma diz, olha, eu cheguei para brilhar, desculpem, né, mas eu sou Swarovski. Eu não estou fazendo comercial, não estou ganhando nada por isso. Aí uma diz, olha, desculpa, mas eu sou legítima. Eu sou uma pessoa que uso coisas de ouro de verdade. Aí uma diz assim, não, mas eu não sou tão legítima, mas eu pareço muito, muito. Aí uma diz assim, eu sou tão minuciosa com as coisas, eu sou tão detalhista. Uma outra pensa assim, olha, eu sou bem nacional, eu sou... Berenice é o nome da minha avó, por exemplo. E aí você vai, cada um tem uma história, né? Aí algumas dizem assim, eu sou bem brasileira, né? Eu sou verde e amarela. E alguma diz, olha, desculpem, mas eu sou uma pessoa elegantérrima e muito sofisticada, e não me importa de gastar, mas eu quero ser exclusiva. E outras cuidam muito dos seus sapatos, enfim. E aí tem essa aqui também, dessa marca, que diz assim, para mulheres que decidem. E eu fiquei pensando, eu sou dessas mulheres que decidem, porque eu decidi não decidir. Eu decidi entregar o governo da minha vida a Deus. E essa foi a maior libertação para mim. Porque eu acho que existe uma mentira que é dita hoje em dia, hoje em tempo de fake news, há tantas mentiras que são espalhadas. Tem sido dita uma coisa, de que nós só seremos completas e verdadeiras quando pudermos decidir a nossa vida. Quando tivermos as rédeas da nossa vida, ninguém manda em nós, nenhum homem manda em nós. E isso está sendo alardeado. Então parece que para eu ser feliz, para eu ser uma mulher realizada, eu preciso decidir tudo. E quando eu encontro com o propósito de Deus, eu descubro que é exatamente o contrário. Quando eu abro mão de decidir as coisas da minha vida, entrego o governo da minha vida a Deus, aí sim eu sou realizada. Eu não tenho o peso de decidir, porque cada decisão que eu fizer, ela tem uma consequência. E a mulher que resolveu decidir as coisas lá no início do mundo, quando Deus fez todas as coisas, diz que no início do mundo tudo era muito escuro, as trevas eram tão densas e não se conseguia ver nada. E Deus então disse, haja luz. E quando Deus falou assim, de repente tudo começou a fazer sentido, porque Deus é luz. E quando Deus chega, nada fica escondido. E Deus então fez a luz, fez a separação entre as águas, tudo era uma grande mistura, era um caos. E Deus então separou as nuvens dos rios, dos mares, dos oceanos, das lagoas, das pequenas cachoeiras. Deus então colocou o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminarem a noite. E Deus então colocou as plantas de várias cores, de vários sabores, as árvores frutíferas, as pequenas ervas, as flores delicadas. E Deus foi organizando tudo, então colocou os animais
selvagens e os animais domésticos e os répteis e os pequenos insetos e os passarinhos e os grandes monstros marinhos. Enfim, Deus foi organizando todas as coisas e tudo que Deus fez, Deus falava assim, isso é bom. Até que Deus então pegou o próprio pó da terra e fez o homem e a mulher. E ele disse, uau, isso é muito bom. Porque realmente quando Deus fez o homem e a mulher, ele pôde neles expressar a sua própria vida. E diz que Deus os fez e soprou neles o fôlego de vida. E a partir daí, eles passaram a ser almas viventes. E Deus os coloca naquele paraíso lindo. Diz que todas as árvores eram desejáveis, eram lindas. Essa história a gente pode ler em Gênesis. E Deus só disse uma coisa. Olha, vocês tomem conta da terra, sejam fecundos, se multipliquem, tomem conta de tudo. Só tem uma árvore que eu não quero que vocês comam. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas havia uma outra árvore, a árvore da vida. Essas duas árvores eram muito especiais. E o homem poderia ter comido da árvore da vida, mas ele decidiu no seu coração fazer a sua própria vontade. E nesse primeiro ato de desobediência a Deus, a mulher comeu, deu ao seu marido, que se calou, e comeu também. E eles simplesmente se afastaram de Deus. Não era de uma morte física que Deus estava falando, era de uma separação muito pior do que uma morte física, de uma separação eterna. E quando nós vemos essa história, nós vemos que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O homem pode fazer o que quiser da sua vida, mas tudo tem consequências. Então, Deus disse, olha, se vocês me obedecerem, eu vou cuidar de vocês. E muitas pessoas não obedecem a Deus e querem que Deus cuide de suas vidas e dizem que Deus é culpado de algum problema que eles têm. Estranho, né? As pessoas... E, na verdade, Deus nos deu o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a fazer o que Deus quer. Mas por que eu deveria buscar decidir alguma coisa para mim se Deus que me fez deixou um manual? E eu chamaria a Bíblia do manual do fabricante. Quando você compra um produto, se você quiser que ele tenha 100% de utilidade, de aproveitamento, leia o manual de instruções. Ok, a maioria das pessoas não lê, as letrinhas são muito miúdas, é muita informação. Mas a Bíblia é um manual que Deus deixou, Ele nos fez, Ele sabe o que é o melhor para nós. E Ele nos diz para obedecer a Ele. Se nós obedecemos e andamos no seu caminho, então Ele se responsabiliza por nós. Ele é tão amoroso, Ele é tão bom que Ele abençoa todos. Mas aos que não só são criaturas dele, mas se tornam filhos dele, por esses Deus se responsabiliza. Então é muito lindo. Eu sou apaixonada por Jesus, porque toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não significa que não tenhamos problemas, dificuldades, mortes, fatalidades. A vida é assim. A diferença é, se eu estou com Jesus, Ele está comigo, e o reino de Deus está aqui na terra, através da minha vida. Eu queria contar um pouquinho da minha vida para vocês. Eu sou filha de pastor, nasci num ambiente cristão, mas nem por isso eu conhecia Jesus. Com 12 anos já comecei a ter uma vida dupla. A gente saía do culto, onde ninguém teria uma cara de anjinho melhor que nós. E a gente cantava no coro, a gente dava aula para as crianças, a gente fazia tudo o que tivesse para fazer, mas a gente saía dali a fumar escondido com as filhas do diácono, porque a gente tinha que fazer alguma coisa diferente. E eu comecei a me sentir muito hipócrita, porque todas as noites eu tinha o costume de orar e agradecer pelo dia e pedir a Deus perdão pelos meus pecados. E todas as noites eu fazia isso, mas eu já sabia que no dia seguinte eu ia aprontar de novo. E havia um conflito no meu coração. E eu não sabia o que mais Deus queria de mim, além de ir à igreja e ser uma pessoa comportadinha. Graças a Deus. Quando eu tinha 12 anos, minha carreira de independência foi curta. Quando eu tinha 12 anos, eu ouvi a pregação do Evangelho do Reino.
Gente, há uma boa notícia. Evangelho significam boas novas. Há uma boa notícia. Jesus veio me dar vida. Então, aquele meu drama que eu vivia entre ser uma pessoa hipócrita e ter duas caras, eu descobri que havia uma esperança. Eu não precisava mandar na minha vida. E a palavra nos fala em Jesus veio pregar o evangelho do reino, o evangelho do governo de Deus. Eu não preciso decidir as coisas na minha vida. Porque, pensa bem, se eu for decidir as coisas, eu vou decidir coisas ruins para mim? Todos não vão querer coisas boas? Nós não decidiríamos só coisas certas? Mas o bom e o mal é relativo. Uma coisa pode ser boa para uma, não ser boa para outra. Por que Deus não queria que o homem e a mulher comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava lá no jardim? Porque não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de informação do que é bom, do que é mal. Eu preciso depender de Deus para saber se aquilo é bom para mim naquele momento. As coisas não são boas em si mesmo, elas são boas na medida que é o momento de Deus para mim. Hoje é bom, eu tenho 4 filhos e três estão casados e uma trabalha fora no Amazonas com os índios, os Yanomamis, e cada um tem um momento. Isso é bom para mim. Consegui escrever um livro, consegui fazer coisas que eu não dava tempo de fazer antes. Mas o bom e o mal é relativo, é específico, é circunstancial. As coisas não são boas por si só, elas são boas porque Deus está nelas. E quando eu entendi o evangelho do reino de Deus, isso foi uma libertação para a minha vida. Porque cada coisa da minha vida eu decidi perguntar a Deus. Então eu brinco com essa sacola para mulheres que decidem, porque eu digo, foi a última decisão que eu tomei da minha vida, foi entregar o governo da minha vida a Deus. E isso sim me fez feliz. Ao contrário do que o mundo apregoa, de que eu só serei feliz quando eu estiver resolvendo tudo da minha vida, e nós vemos tantas mulheres frustradas, tantas mulheres sem sentido, se preocupando tanto com a aparência. Queridas, nós somos muito mais do que uma embalagem. As embalagens, elas são passageiras, elas não significam nada. Elas só são, tanto que elas são dadas de graça, elas só são meios de transporte para aquilo que você quer. Não vamos supervalorizar esta embalagem que nós temos. Claro, estamos aqui, todo mundo procura valorizar seus pontos fortes, todas temos pontos fortes, por sinal vocês estão tão lindas. Todas temos pontos fracos que a gente tenta disfarçar. É assim, essa é a nossa casinha. A gente busca cuidar dela da melhor forma possível. Mas o importante é que Deus seja o centro da nossa vida. E o que eu quero animar vocês nessa tarde é que a Bíblia nos diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que nós precisamos trabalhar, comer, relacionar, comprar, morar, viajar, tantas coisas. Mas nada disso me completa. Vocês já tiveram essa sensação? Você conseguiu assim, aquele namorado que você sonhava, o bonitão, e aí, no fim, o cara é normal, né? Como todos, não faz diferença nenhuma. Aí você conseguiu aquela casa maravilhosa que você sonhava. Aí você fica tão feliz, daqui a pouco é só uma casa. Aí você conseguiu uma graduação, um doutorado, uma coisa, mas aquilo também, porque as coisas não nos completam. Cada homem, cada um de nós tem um vazio que só Jesus pode completar. Eu não quero convencer ninguém, eu quero dizer do que eu tenho experimentado. Cada vez eu me apaixono mais por Jesus. Esse Jesus que é Deus e que se fez homem, e que se tornou pequenino, se tornou um bebê nascido. Jesus sempre existiu, ele não nasceu no Natal, ele nasceu como homem, ele se fez homem, mas Jesus sempre existiu, antes de todas as coisas. E ele se humilhou, se tornando homem, veio a esta terra e só fez o bem, só abençoou,
curou, multiplicou pães, só se deu. Não teve, a Bíblia diz que ele não teve nenhum pecado, nenhuma coisa errada, nenhum pensamento dúbio, e ele nunca fez sua própria vontade, sabiam? Jesus também. Jesus era totalmente dependente do Pai. Então é isso que ele nos chama hoje, a que sejamos dependentes dele. E esse Jesus que veio, que andou aqui, ele morreu em nosso lugar. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Presta atenção, quando Deus fez o homem e a mulher, ele colocou neles a sua imagem e semelhança. Depois da desobediência, do pecado, a partir daí, o homem e a mulher passaram a reproduzir não mais a imagem de Deus, mas a sua própria imagem. Então, vocês já repararam como as crianças, quando desde que nascem já querem ser reizinhos, já querem ser donos, e se não houver um ensinamento, se você não ficar firme com uma criança, ele manda em todos os adultos? É natural isso. Então, para que nós possamos viver o reino de Deus, nós precisamos passar por um novo nascimento. Não mais o nascimento que eu tive da minha mãe, que me deu essas características genéticas, mas um nascimento com Deus. E a Bíblia diz que há 3 coisas práticas que nós temos que fazer para entrar no reino de Deus e nos tornarmos filhas de Deus. A Bíblia fala no livro de Atos, o apóstolo Pedro nos disse, cada um se arrependa dos seus pecados, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo. Porque isso é para vocês, é interessante que essa palavra fala assim, isso é para vocês daquela época, há 2000 anos, e para todos os que estão longe. Nós estamos longe daquela época, mas esta palavra é para nós também. Deus é prático, é real e quer viver na vida de cada um. E o meu desejo é que Deus abençoe muito vocês, que vocês possam experimentar a verdadeira alegria, que é fazer a vontade de Deus. Deus abençoe muito vocês.